Olá, muito bom dia a você que a partir de agora me acompanha aqui na fanpage do Pontal Online. Tô chegando com mais uma edição do Pontal News. É o Pontal News, edição das 10 da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Eu sou o Luiz Ângelo, apresentador aqui do Pontal News. Lembrando que temos 4 edições diárias, sempre às 10, também às 3 da tarde, às 5 e ainda às 7 horas da noite. Vamos então às manchetes desta edição aqui do Pontal News. Advogado fala sobre os crimes contra a honra, como a calúnia e difamação, que hoje em dia são muito praticados principalmente nas redes sociais. E ainda, criminosos invadem casa e amarram proprietária durante assalto em Uberlândia. E também as manchetes do Jornal da 97, segunda edição, que começa daqui a pouquinho. Nós voltaremos em apenas 30 segundos aqui no Pontal News, edição das 10. Pessoal, aqui na GG Auto Center, rede credenciada Bosch Car Service, somente essa semana a gente está com uma mega promoção de pneus, a partir de R$ 299,90, pessoal. Então corre pra cá que é somente essa semana, hein? E já estamos de volta com Pontal News, edição das 10 desta quinta-feira. Vamos então às informações desta manhã, né? Os crimes contra a honra previstos no Código Penal são a calúnia, a injúria e a difamação. E pelo Código Penal, a violação da honra de um indivíduo é um crime e quando alguém é ofendido, tem todo o direito para ingressar com uma ação contra o ofensor. Hoje, cada vez mais pessoas encontram espaço para expor suas opiniões e comentar fatos falsos ou verdadeiros que podem manchar a imagem pública de pessoas e é necessário, portanto, ter muito cuidado. O advogado Renato Furtado foi entrevistado pela repórter Fernanda Montalvão e fala um pouco a respeito dos crimes contra a honra. Olha, os crimes contra a honra, todo mundo já deve ter ouvido falar, são calúnia, que é você dizer que alguém cometeu algum crime. O fulano é ladrão, fulano roubou da prefeitura. Isso é calúnia, isso é um crime dos mais pesados dentre os crimes contra a honra. Depois temos a difamação, que é o famoso falar mal. Por último, nós temos a injúria. A injúria é um crime em que a pessoa se sente ofendida. Às vezes outros até não precisam ficar, mas aquela pessoa se sentiu ofendida. E todos esses crimes tinham as suas penas. Elas tinham penas já previstas. Por exemplo, a calúnia, eu até deixei anotado aqui, ela tinha uma pena baixa de 6 meses a 2 anos. Né? Agora triplicou a pena. A pena passou para, no caso, 1 ano e 6 meses e 5 anos. Até 5 anos. Então, uma pessoa que, de repente, desavisadamente faça esse crime na internet, não é por escrito, não, é na internet. Feito esse crime na internet, a pena triplica. E aí, então, nós vamos para uma pena mínima de 1 ano e 6 meses até 5 anos de cadeia. Doutora, é interessante, então, quando, nesse caso aí, a pessoa printar o que foi escrito, o que foi divulgado, publicado? Claro, ela printando aquilo, ela tem a prova para o delegado. A partir daí, ela leva essa prova para o delegado, essa printagem que fala, essa printagem, leva ao delegado, ele já tem um elemento para abrir o inquérito, chamar o responsável por essa calúnia ou por essa difamação, e aí sim a pessoa corre o risco de pegar de 1 ano a 6 meses até 5 anos no caso de calúnia. O que me chama mais atenção são os crimes de injúria. O que eu disse mais cedo é que quando a pessoa se sente ofendida. Existe o crime de injúria que, no caso, para pessoas específicas, seria a injúria racial, né? Uma injúria contra o deficiente, uma injúria contra o idoso. Aí a coisa pega mesmo, não é brinquedo.
menospreza o sujeito por ele ter uma deficiência física, a sua pena, que antes era de 1 a 3 anos, agora é de 3 a 9 anos. Ou seja, você pode pegar até 9 anos de cadeia por conta disso aí. Acho que a ideia da lei foi pesar a mão mesmo, porque a internet estava ficando uma terra sem lei. E agora nós temos uma lei a ser executada, cumprida, cobrada. Doutor Renato, no caso da calúnia, aquela que eu registro uma ocorrência, ela chega nas mãos do delegado, quais são os passos seguintes? Ela tem um procedimento, ela tem um andamento? Tem. Nesses casos todos, calúnia, injúria, difamação, é importante procurar um advogado ou advogada da sua confiança, de maneira que ele entre com a ação, porque a ação ela é privada, ela não é pública. Mas, em geral, cabe a você dar andamento. Você vai, printa a matéria, leva ao delegado, o delegado faz o inquérito, mas aí você tem que contratar um advogado ou uma advogada para ela dar entrada nessa ação penal a seu favor e contra aquela pessoa. Já voltamos com Pontal News, edição das 10 horas da manhã desta quinta-feira. Vamos com mais informações, então, nesta manhã. A proprietária de uma residência foi amarrada por 3 criminosos durante assalto à casa dela na manhã de ontem, em Uberlândia. Os autores fugiram. A vítima não teve a idade informada. De acordo com a Polícia Militar, um deles estava armado. Eles levaram uma TV e pertences pessoais. A vítima permaneceu amarrada durante toda a ação e foi solta com a ajuda da empregada, que chegou para trabalhar e logo após o crime. A dona da casa, graças a Deus, não ficou ferida. Os criminosos ainda não foram encontrados. Daqui a pouquinho começa o Jornal da 97, segunda edição, e nós temos algumas manchetes para esta quinta-feira também. Violência em Frutal. Em único dia, são registrados 2 assaltos na cidade. E ainda, ousadia. Mulher tem o aparelho celular furtado a poucos metros da delegacia de polícia. Drogas são encontradas na residência de jovem acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Mulher é presa pela Polícia Civil acusada de prostituir as filhas na cidade de Fronteira. Estas informações também constarão daqui a pouquinho no Jornal da 97, segunda edição, que começa às 11 horas da manhã. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sempre aqui compartilhar a nossa transmissão, compartilhar aí também o Pontal News, né? Voltaremos às 3 da tarde com mais informações ou daqui a pouco às 11 da manhã no Jornal da 97, segunda edição. Assessoria Jurídica Renato de Oliveira Furtado, consultoria empresarial do Escritório Felipe Cordeiro. A todos o meu bom dia. Peças para carros e caminhões. Grande estoque, com as mais variadas marcas de primeira linha. Na maior casa de baterias da região. Promoções mensais imperdíveis. E uma equipe especializada pronto para o melhor atendimento. Com entregas rápidas, Autopeças Pedroso leva o seu produto na comodidade da sua casa ou empresa. Autopeças Pedroso, há mais de 53 anos entregando qualidade e confiança.